dois diafragmas para vocês poderem visualizar. Não vai dar para passar por causa do tempo. Ele é mais flexível, esse aqui é um pouco mais resistente. Então um não serve para o outro. Esse aqui a gente usa no INT5, INT3, INT5 Cruz. Para o IX5 é esse aqui. Por quê? Porque é feito cálculos baseados nele, faz cálculo de resistência, de complacência do circuito, então tem que estar com esse diafragma para dar certo, para que funcione legal. Daí a gente coloca a válvula, primeiro o diafragma, depois a válvula. Aí a gente se baseia aqui pelas abas, uma menor e uma maior, uma abertura menor e maior, coloca aqui e gira em sentido horário, faz a volta do relógio, até o estalo. Deu esse estalo aí, travou, legal, para colocar só isso. Agora na hora de retirar, que é importante, porque se a gente pegar aqui e girar para tentar tirar, vai quebrar. Então precisa apertar aqui, tem uma trava, ó, que aperta aqui, gira em sentido anti-horário agora, aí ele sai. Se não fizer isso, vai quebrar. Agora sim, tem um detalhe aqui também. Esse braço aqui, ele pode ser usado tanto desse lado como desse lado aqui. Costuma-se usar o braço para esse lado se o leito estiver para cá. Ventilador aqui, leito para cá, braço desse lado. Agora se o leito estiver para lá, a gente tira daqui, ó, coloca para o lado de cá. Vou desistir de gravar. Tá? Pronto. Agora vamos lá. A gente tem duas formas de umidificar e aquecer os gases aqui. Como é que a gente faz isso? Então tem a umidificação e aquecimento ativo e o passivo. O pessoal da equipe da manhã disse que vocês usam os dois aqui. Vocês confirmam? Umidificação ativa e passiva? As duas? As duas, né? Muito bem. Então vamos lá. Vamos começar pela umidificação ativa. Para a umidificação ativa a gente usa isso aqui, tá? O aquecedor e a jarra térmica. Nessa jarra térmica a gente vai colocar o que aqui dentro? Água destilada. Água destilada, muito bem. A gente pode colocar soro aqui dentro? Não, vai Por que cristalizar. Vai condensar, cristalizar. Isso, cristalizar e vai corroer a base metálica aqui da jarra, vai entrar no equipamento, vai danificar, que aí vai cair água aqui dentro, vai danificar. Um outro problema é que o soro também é uma medicação, é isso? Então, essa medicação, ela vai para o paciente em forma de gás, porque ela vai aquecer aqui, vai sair em forma de vapor e o paciente vai respirar isso aqui. Então ele vai estar, é como se você estivesse fazendo uma nebulização. Aqui. E aí pode fazer mal para o paciente. Então nunca usar soro, sempre usar água destilada. E aqui tem o nível, né? O máximo e o mínimo. Deixa eu só achar aqui. Setinha aí do lado. Isso aqui, ó. Mínimo e máximo. Aí aqui tem as setinhas da frente também, ó. Está escrito in e out, ou entrada e saída. Aí, então o gás vai entrar aqui, tem uma barreirazinha aqui, ó, vai forçar o gás a vir por aqui, ó. Dá uma volta no copo. Na realidade ele entra aqui, a barreira está aqui, ele vai dar essa volta por aqui, aí vai até entrar aqui nesse copinho de dentro. Ele força a dar uma volta aqui. Quando ele dá essa volta, ele está passando por umidificação e aquecimento. Quando ele sai aqui, ele já umidificou e já aqueceu. Uma coisa que eu identifiquei quando a gente coloca o contrário que aumenta o risco de condensar. Que a água aí para o jogo de traqueias também.
Isso, colocar errado. porque ele tem uma posição certa para ele. É por isso que a gente tem que se preocupar na hora de colocar aqui, dessas setinhas aqui, ficarem para frente. Se tiver aqui para frente, ó, setinhas indicadoras, aí ele fica na posição certa para receber entrada e saída de gás. Aí vai dar certo. Tá? Muito bem, então eu vou colocar aqui. Essa base metálica aí vai aquecer e vai aquecer essa outra aqui da base. E assim vai fazer o processo. Como a gente está fazendo isso aqui, uma umidificação ativa, significa que vai ter umidade no circuito, certo? E essa umidade aí vai condensar. Pega a temperatura de fora com a temperatura de dentro, vai condensar. Se condensa, a gente vai precisar ter o que aqui? Vai ter um Copo coletor. Importante, porque senão essa água aqui, ou ela vai para o equipamento e vai danificar o equipamento, ou ela vai para o pulmão do paciente. Todos os dois são líquidos. Então, precisa ter copo coletor. Aqui nós temos 4 traqueias grandes. Aqui tudo é PED, né? Vocês são Sim. tudo PED. Muito bem. Então tem uma traqueia pequena. Essa traqueia pequena é que vai pegar o gás daqui do equipamento. Eu vou usar o dedo aqui para facilitar. Pronto, aí vai entrar aqui onde está escrito IN, a setinha aqui de entrada. Então o gás sai daqui, seco e frio, entra para cá, umidifica e aquece. Umidificado e aquecido, ele já pode sair para ir para o paciente. Aí aqui a condensação, coloca aqui. Pronto. Aqui a gente tem o ramo inspiratório. Só um detalhezinho. Alguns pensam assim, se eu tirar isso aqui, ó, tá vazando gás? Não. Tem um dispositivo aqui, a molinha, ela fecha. Então a gente não precisa ter tanta pressa para tirar, mas obviamente a gente não vai deixar isso aqui exposto, né? Pode contaminar. Então, descartou a água daqui, recomendo. Tá? Colocar numa posição sempre que fique fácil de cair a água. Não numa posição que em vez de ficar aqui, vai ficar aqui. Eu já vi, uma vez estava assim, e a água estava toda cheia aqui, estava numa posição que ficava assim, ó. A água ficou cheia aqui, encheu totalmente e não passava mais gás. Não tinha como passar o gás aqui, porque não tinha caminho para ir, estava cheio d'água. Então tem que ficar atento para isso, porque senão acontecer, ficar numa posição boa. E encheu, descarga. Aí entra agora o Y, certo? E aí aqui a gente tem o ramo expiratório. Vai aqui a mesma coisa, sujeito à condensação. Então, coloca o dreno. Eu fiz dessa forma só para ficar mais fácil de entender para alguns, os que ainda não souberem entender aqui. E aqui entra a válvula de exalação. Pronto. É isso. Tá? Por aqui não dá para colocar, não tem erro de válvula, tá? E só cabe aqui. Ok? O que está faltando, gente? Sensor de fluxo. Neste caso aqui, a gente usa o pediátrico, né? E entra para cá. Na pediatria, vocês têm duas opções de uso aqui. Conecta aqui, né? Até o final e trava. Tem uma abazinha aqui que tem que estar dentro, né, gente? Então, às vezes fica para fora. Bem aqui do lado, uma abazinha discreta aqui do lado. Ela tem que ficar bem lá dentro mesmo. E depois que ela estiver lá dentro, a gente trava. Senão vai travar ele fora. Pode sair com algum esforço e ficar sem um sensor. Pronto. Isso, muito bem. Linha de pressão proximal. Sem ela, Sim, isso não funciona, pode. de jeito nenhum. Só vai funcionar se tiver ela. Com sensor de fluxo, sem o sensor de fluxo a gente pode até usar, mas sem o de pressão não tem como.
Nada além de 1 minuto. Pronto. Deu certo. Aí aqui a gente pode usar o braço. Se eu consigo ajustar aqui. Não sei se vocês já notaram aqui, tem umas fendas aqui, ó, que é exato para a gente colocar a linha de pressão, que a gente pode colocar aqui ou aqui em cima também. Ela também foi feita para isso. Pode colocar de um jeito ou de outro. Mas o certo é a gente tentar arrumar ele para ficar bem direitinho e não ter problema depois. De pressão, eu dei uma volta nela aqui, está mais enrolado do que outra coisa, mas dá para arrumar, tá, gente? Ok aí? Tudo certo? Deu para entender? Então é assim que funciona o processo para umidificação ativa. Se eu fosse usar a umidificação passiva, como é que faz? Tira ativo. Conecta direto lá. Conecta direto, né? Muito bem. Então a gente tira esse aqui, ó. Conecta direto. Só isso, viu, gente? Pode usar o mesmo. Não precisa isso aqui, tá? Mas, como não vai engatar o circuito, esse aqui, ó, é só que esse aqui é planinho. Pé de adulto, na realidade. É pediátrico e adulto, só que ó, é comprido, é 1,5 metro. Mas olha, não tem dreno aqui. Para passiva não precisa. Mas como a gente pode usar o mesmo circuito aqui, para a gente usar passiva aqui, basta isso aqui. Pronto. Ok? Deu para entender legal aí? Pergunta de universitário valendo uma coca e um pastel, que depois eu esqueço o teu nome. Diego vai pagar. Aqui a gente sabe como é que está umidificando e aquecendo. Tem água, ele aquece, está sem água, mas teoricamente teria. Aquece aqui, igual um ferro elétrico, aí tem água, aí vai em forma de vapor, a gente vê umidade na traqueia e sabe que está fazendo umidificação e aquecimento. Legal, fácil. Mas e aqui? Eu não estou mais usando isso, ele está vindo direto. Como é que eu umidifico e aqueço o gás com isso aqui? Com filtros. Paciente. A troca gasosa do paciente. Uma coca e um pastel para esse Diego, né? Vendo, Diego? É isso. Você usa a umidade e o calor do próprio paciente aqui, porque está num circuito fechado aqui. Toda vez que ele passa aqui, ele usa a umidade e o calor do próprio paciente. Eu vou ilustrar aqui, por exemplo, se você pega um espelho, aqui dá para fazer isso aqui. Você assopra, olha como fica, embaçado. Por quê? O ar que sai da gente é quente e úmido. Então ele faz esse processo aqui. Só que chega um momento que isso aqui fica saturado, não é isso? Começa a ficar escuro. O meu já está, né? Começa a ficar escuro aqui, ó. E às vezes a gente até vê água aqui dentro. O que significa isso? Tá bom Chegou a trocar. hora de trocar. Então, tem recomendações das fábricas, olha, esse aqui 24 horas. Aí tu pega outro filtro, 48 horas. Aí tem os protocolos dos hospitais, olha, troca a cada 3 dias, troca a cada semana. Cada um tem a sua forma de trabalhar. Então vocês têm que olhar qual é a recomendação do fabricante e tem que saber também qual é o protocolo do hospital. No hospital, qual é o protocolo? Troca com quanto tempo? Se tiver um protocolo, né? Mas, de repente, aí diz que, olha, troca a cada 3 dias, igual como uma colega falou, olha, lá no Einstein eles fazem a cada 3 dias. Legal. Só que aí, se você vê aqui no primeiro dia que já está saturado, aí você vai ficar esperando 2 dias? Então, há casos e casos, você tem que olhar. Tá? Saturou, tem que tirar. Posso perguntar isso que o senhor fala aqui, do sensor de fluxo, sobre a parte preta tá para o ventilador e a clarinha. Boa! Sabe que eu esqueci isso da outra vez?
verdade. Acho que De manhã, eu esqueci de dizer. Turma da tarde privilegiada. É isso, bem lembrado. E o pior é que o pessoal falou do negócio da tela vermelha, né? Que dá Desconexão. Desconexão do paciente. Aparece lá a mensagem, desconexão do paciente. Aí você olha, tá tudo certinho. é a posição, se estiver invertida, aí já tá. Exatamente. Eu não vou tirar que se É uma fosse sensação de metal, sincronia também. se fosse de metal eu tirava. Esse aqui não, esse aqui Pode quebrar. pode quebrar, esse aqui é mais sensível. Mas se tiver invertido, às vezes vai para a CME, eu não estou ocupando a CME. Se alguém da CME não vai apedrejar. Às vezes vai para a CME, aí eles trocam. Mas não é raro isso. Mas não é raro aqui. Às vezes eles trocam, mas foi sem querer, né? Sem querer, querendo. É. Se inverter, dá esse erro. Ele dá desconexão do paciente, a curva fica toda doida aqui, fica maluco. Aí você nota logo que tem alguma coisa errada. Aí pode olhar, pode ser isso. Aí como é que a gente sabe qual é a posição certa valendo uma coca e um pastel? Diego, vai A linha escura sempre voltada ao aparelho e mais clara para o paciente. a escura Para o aparelho, tá? para fora, no caso, Tá. e a clara para o paciente. É isso, gente? Ela ganhou uma coca e um pastel? Acho que sim. Só falou a questão da condensação, lá atrás também pode ocorrer, raro, mas pode ocorrer. Ali onde está a entrada dos gases, né? Aí tem uma manobra também, né? Menino inteligente. Só que eu não posso mexer nele agora porque tem uma pegadinha aí. Ah, é? Mas me lembra disso aí. Tá bom. Me lembra. É uma boa lembrança. Bom, o que vocês forem falando aí a gente vai valendo, viu? Muito bem. Ela está certa aqui, ó. A dica do manual, se você for olhar lá no manual, ele diz assim. Notem que uma parte é toda transparente, outra tem cor aqui, tá vendo? Então ela fala assim, cor, ventilador, transparente, paciente. Fácil porque os nomes são parecidos. Termina igual, cor, ventilador, transparente, paciente. Aí se você olhou aqui, está ao contrário. Aí por isso está dando esse ajustou aqui, pronto. E às vezes é só uma questão de tirar e recolocar. Tira aqui, coloca de novo, é como se fosse um reset de máquina. Tira e coloca de novo, às vezes resolve, tá? Beleza, mas tela vermelha, desconexão do paciente significa que está tendo fuga. Se não for esse o erro, fuga em algum lugar, fuga excessiva. Acima de 95% de fuga ele dá essa mensagem. Ou esse problema aí. Tá bom? Muito bem, então a gente vai tirar esse aqui e vai usar o normal, né? Como é? Ou fica esse mesmo? Vocês usam os dois, né? Já está aqui mesmo. Na UTI agora a gente vai usar mais o passivo. Ah, é? Por Legal. causa da PAV. Legal. Tá mudando isso, viu? Tá mudando isso. Antigamente a recomendação, principalmente para anel, sempre umidificação ativa. Agora já está mudando. Aí tá aquela briga aí. E como a gente estava comentando hoje de manhã, tudo muda o tempo todo. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Mas depois da pandemia, né? Isso. A gente teve uma visita do pessoal do Einstein semana passada, eles informaram que não estão mais usando no umidificador de parede. Sim. Me corrijam, tá, gente? Água. Água. É, né? Umidificador de parede. Pois é. Então tudo muda, aí a gente tem que se adaptando, né? Se atualizar, né? SMV caiu em descontinuidade, não estão usando mais. Pré-oxigenação antes de aspirar, estão falando que não funciona, uns dizem que é bom, outros dizem que não. Enfim, tudo vai mudando. Estão falando aí, se fala, né, por aí. Outra coisa, TGI. Aí já estão dizendo que TGI não é legal, aí já tem gente descontinuando o TGI, por aí vai. Então as coisas vão mudando. Os modos de ventilação também estão mudando, né? Agora, deixa eu ver. Isso que é importante, né? Sempre está atualizando. Ah, não tenha dúvida. Isso aqui, gente. Filtro EPA. Onde é que a gente vai colocar? Não vou hoje. Válvula eixo. Vai colocar aqui. Isso aqui.
mesma copa. Aqui, embaixo, eu não vou conseguir colocar com esse. Esse aqui é Duque. Deixa eu falar que só. Então não dá, mas pelo menos é assim, viu, gente? Deu para pegar aí, né? Uhum. Essa é a forma. Mais uma. Aí eu pergunto para vocês, como é que vocês fazem a nebulização? Aqui no hospital usa fluxômetro ou é direto no ventilador? Dá pra fazer no ventilador, né? Dá para fazer no ventilador. A gente faz no ventilador. Faz no fluxômetro também? Ninguém faz no fluxômetro? Muito bem, parabéns. Faziam bastante, viu? Ainda tem lugar que faz. Mas a recomendação é não fazer. Por que não? Bora pensar? Quando a gente usa o fluxômetro aqui, o que acontece? A gente coloca onde? Ar ou oxigênio? Geralmente. Oxigênio. Então está vindo 100% de O2 aqui. Entrando no circuito. Fora do ventilador. Eu altero FO2? Sim, né? Eu fiz o FO2 aqui, eu estou mandando mais gás aí com 100% de O2, vai alterar. Então vai alterar. Altera o volume? Está entrando fluxo maior, volume maior, vai alterar o volume. Então altera o volume e altera FO2, quando a gente usa o fluxômetro. Quer ver outro problema de você usar o fluxômetro? Você colocou o fluxômetro aqui, é contínuo ou é sincronizado? Fica contínuo. Contínuo, fica um fluxo contínuo no paciente. Aí vamos raciocinar. Fase ins e fase ex. Fluxo. Geralmente, qual é que demora mais tempo? A ins ou a ex? A gente passa mais tempo inspirando ou expirando? Expirando, muito bem. Inspira, geralmente 1 para 2, 1 para 3. Significa então que 2 ou 3 partes da medicação estraga, vai para a válvula de exalação, em vez de ir para o paciente. Aí o médico receita lá, olha, vai ter que dar tanto de medicação para ele. Aí essa parte da medicação vai toda embora, só uma fração que vai para o paciente. Por isso, a gente se incentiva fortemente a usar o ventilador. O ventilador, ele manda um fluxo de 6 litros por minuto. Só na fase inspiratória. Na fase expiratória ele não manda nada, ele manda na fase inspiratória. E como ele sabe que ele está mandando um fluxo de 6 litros por minuto, ele compensa a FO2. E se você estiver usando o modo volume, ele vai compensar também o volume. Tá? Isso aí. Então, Vai sincronizado, né? vai sincronizar. Aqui está escrito nebulização e TGI. Nessa saída aqui dá para usar tanto para nebulização como para TGI. Lógico que cada um a seu tempo. Né? Então, nebulização. Aí a pergunta: o que é que a gente faz obrigatoriamente quando a gente está fazendo nebulização? Se eu tiver com filtro. Nebulização. Posso usar com filtro aqui? Eu tiro. Tem que tirar. Por que tem que tirar? Muita pressão também pode gerar sujidade. Muita pressão. Acho que é a maior resistência que dá pelo filtro também, né? E se a intenção é você nebulizar, né, o paciente, eu acredito que tem que tirar. Aí tem. Ficar retida também. Esse que é o detalhe. Se você coloca aqui a nebulização, com filtro a medicação vai ficar aqui. É um filtro. Vai filtrar a medicação. Então, sempre que você for fazer a nebulização, ele aumenta mesmo a resistência. Então, sempre que for fazer nebulização, retira o filtro. Nebulizou, tira o filtro. Agora, pergunta, onde é que eu coloco isso? Na válvula. Fixado na costa. Não. Mais? Coloco pela extensão. Coloco na lateral de uma das extensões aqui, geralmente expiratória. Igual? Ser do joelho lá. Da ins, né? Aqui? Ou aqui? Não, na INS. Na ins?
Todo mundo concorda em? Eu geralmente coloco assim. Muito bem, tá certo. Você colocou sincronizado, ele vai sincronizar com a fase inspiratória. Se colocar na ex, perdeu. Se colocar aqui é ins e ex. Então, para que funcione com eficiência, ele tem que ser colocado no ramo inspiratório. Agora, onde no ramo inspiratório a gente vai colocar? Ramo inspiratório, esse aqui, eu estou pegando errado. É esse aqui. Onde a gente vai colocar? Coloco próximo. Perto do Y. Perto do Y. Alguns colocam aqui, ó. Aqui ou aqui. Aí na ponta ou aqui na frente. Por que não aqui? Na frente. Teria uma outra razão. A gente coloca aqui. Ai, perde a medicação do espaço morto. Espaço morto. Exatamente. Espaço morto. Então, o mais próximo possível. Então, o certo seria ele ficar aqui. Então, Vai esbarrar no mesmo problema, só que para isso eu tenho solução. do outro lado. Para bravo. Super bom, Dedê. De vez em quando é bom. De vez em quando é bom. Isso que não pode faltar de prata. Aí você colocou o contrário. Problemas são as conexões. Eu coloquei o contrário? Botou na inspiratória, eu acho. Mas só eu trocar a pontinha ali. Eu coloquei ao contrário mesmo. Tá todo trançado aqui. Boa, obrigado. Obrigado. É só trocar aí na ponta. Não precisa nem só trocar e só inverte lá no joelho mesmo. É, podia, né? É verdade. Que Mais menino prático. inteligente. Castelo é uma copa pra ela. É. Só que aqui tá ficando uma, ficando uma salada aqui. O que eu tô fazendo? Agora sim, né? É que quando a gente chega próximo dos 30. Deu certo agora? Deu. Tá tudo trançado aqui, tá uma salada, mas deu, é isso aqui. Tá? Ramo inspiratório, o mais próximo possível aqui, ó, próximo do Y. Essa é a posição. Eu acho que agora já dá pra gente ligar, né? Sim. Então vamos lá. Vamos ligar. O botão liga e desliga aqui atrás. Recomendação, quando estiver ligando, não tocar na tela, tá? Uma tela sensível ao toque. Se a gente tocar, pode alterar alguma configuração. Quem é bom de inglês aí? É, tela sensível ao toque? Fluente. Fluente, a gente chama. Tela sensível ao toque. Ninguém quer falar. Falei que você é fluente no inglês. Ah, sim, sim. Tela sensível ao toque. Como é que o pessoal chama? Eu não gosto de dizer para você. Deve saber. Poxa, bicho, eu acreditei em você. Eu acreditei em ti. Opa, deu um erro aqui. O que foi? Opa, o O2 lá, ó. Tá Tá baixíssimo. baixo. Isso é pegadinha? Fechou de Só que ele propósito. baixou aqui. É porque ele usa aquela fala lá. Mas aí, ó. Tá vendo, gente? Aqui. Aí vem aqui, ó. É justo. Só que ele funciona. Se eu quiser, ele funciona só com ar comprimido. Eu posso prosseguir, mas eu não quero. Eu quero repetir a verificação. Sei lá. Não é bobo, mas eu não posso quebrar. Esse teu pedestal lá. É, Não, ficou. Pensei que ele não ficava. Ficou. não é meu. Tudo isso? Hã? Tudo isso? Não é meu, eu tava em casa, eu peguei. Que chique de blogueira. Não, é porque eu vou jogar o link pro pessoal que não assistiu. Agora deu certo. Deu certo. É, o que eu ia mostrar que ela falou é isso aqui. Eu vou virar aqui um pouquinho para vocês verem. Tá escuro. Às vezes você fecha a válvula e ele continua com a pressão aqui em cima. Aí você vem aqui, ó. Se for no ar, lá, tá vendo lá? Aí ele desce e tira a pressão. Ele só volta porque está aberto. Se ele tivesse fechado, ele descia até o final.
Mesma coisa aqui no oxigênio. Ó. E o que ela falou foi de umidade. Às vezes está cheio de água aqui. Ó. Tem que drenar isso aqui. Ó. Tira a água, não pode deixar ela aí. Senão ela vem pro ventilador. A válvulazinha aí, ó. De grande ajuda. Pronto. Até o diafragma, se tiver colocado errado, vai dar erro aí também. Muito bem, agora a gente vai ventilar um paciente pediátrico, né? Uma informação aqui que eu gosto de repetir, para uns é novidade, para outros já estão careca de saber. Então, como para alguns é novidade, a gente vai falar. Aqui é o peso do paciente. Aí eu vou contar um caso aqui que eu assisti, eu presenciei. Um paciente, síndrome de Down, tinha uns 12 anos, obeso. Aí o pessoal não conseguiu ventilar ele com um ventilador pediátrico. Aí, como eles viram que ele tinha um peso de adulto, pegaram o ventilador de adulto e colocaram nele para ventilar o paciente pediátrico. E no final da história o paciente acabou morrendo. Eles ventilaram ele como se fosse um pulmão de adulto. Aí a pergunta é, o pulmão da gente aumenta de tamanho à medida que a gente engorda? Não. Significa que a capacidade do pulmão continua a mesma, né? Então, por isso a recomendação não é minha, eu não sou médico, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou enfermeiro, não sei nem o que eu sou. Mas de grandes nomes, Luiz Fogerini, Maria Mato, aí eles deram uma recomendação, tenham sempre uma fita métrica na UTI. Aí você vai medir a altura do paciente. E aí você, em vez de focar aqui no peso dele, você vai olhar aqui para o lado, a altura. Conforme eu mexo no peso dele aqui, eu altero a altura dele aqui. Então, qual é a altura do meu paciente? Ele tem 60 centímetros. Estou olhando para cá, a altura. 60. O peso ideal dele, 6 quilos. Tá? Então essa é a recomendação. Vai fazer o contrário, não vai dar certo. Se a gente for pelo peso mesmo, com paciente obeso, ele dá bronca, tá? Eu vou deixar aqui em 10. Pronto. Próximo. Assim aqui, só voltar aqui anterior, aqui tem uma relação que você escolhe. Aí depende do caso, mas aqui ó, 4 quilos, ml por quilo, aliás, 6 ml por quilo, 8 ml por quilo, 10 ml por quilo. No padrão da máquina está 6, mas você que escolhe aqui. Tá? Geralmente o 4 é NEL. Geralmente é neo, né? 6 e 8 é adulto. A 6 e 8 não pede o mais 6 e 8, né? Sim. Sim. Eu vou usar esse modo de ventilação só para demonstração, mas aqui você tem as opções em assisto controlado, SMV que caiu em desuso, aí você tem do espontâneo pressão suporte com backup, que é o que está sendo usado no lugar do SMV, o APRV bifásico, que a gente vai ver por que se usa, que ninguém usa, mas tem uma funcionalidade que talvez você decida usar, e VNI, CPAP com backup, e o Bilev UPC, que é o que a gente vai usar com a máscara, né? Os dois aqui são VNI. Próximo. Aí o próximo é a configuração dos parâmetros. Aqui ele já dá uma dica dos parâmetros que devem ser colocados para esse paciente, mas você pode alterar, colocar o que você quiser para mais ou para menos, e a vantagem desse ventilador é ele dar mensagem de alerta. Olha, essa aí talvez não seja indicada para o paciente, para esse paciente, mas você pode aceitar, tá? Só sugestão dele. Mesma coisa, qualquer um deles que você mexer, ele vai dar mensagem de alerta se tiver alguma coisa fora do normal. Para mais, como eu fiz, ou para menos agora. Ele dá mensagem de alerta. Ó. Olha, cuidado, tem certeza? Mas se você confirmar, ele confirma. Mas isso é uma segurança do equipamento, tá? Alarmes a mesma coisa. Ele dá aqui o que seria o ideal de alarme, mas você pode alterar também para mais ou para menos. E ficar atento nas mensagens de alerta dele aí, se você tem certeza que é isso que você quer fazer. Se não, segue a dica do ventilador,
a dica que ele está dando, aplica e segue já para funcionar o equipamento. Pronto, já está pronto para funcionar. Ele fica assim o tempo que você quiser, esperando até você dizer que já pode iniciar a ventilação. Ou admitir um novo paciente, e nessa ocasião você também pode optar por fazer a verificação do circuito sensor. Não é obrigatório, mas é recomendável fazer. E tem um detalhe, por exemplo, se você estiver ventilando o paciente NEL, não sei se alguém aqui trabalha com NEL, mas se estiver fazendo NEL e for fazer VG, ele só funciona se ele fizer sem essa verificação do sensor, ele não faz VG. Aparece a função, só que ela aparece como marca d'água, você não consegue habilitar. Então a gente vai fazer a verificação do circuito para ver como é. Ele está perguntando qual é o que a gente está usando, se é o umidificador ou o filtro. A gente está usando o filtro, né? O umidificador não está sendo usado aqui. Está o filtro, mas está para cá. Mas vamos lá, ele vai começar primeiro sem, né? Então vamos aqui para o filtro. A gente pede para usar aqui. Vamos lá. Colocou aqui o filtro. Basta olhar a figura, não precisa nem ver. Quando a figura vai seguir. Pulso. Pede para liberar, liberei. Bora ver se vai passar. São duas coisas, é circuito e o sensor. Está vendo se está certo. Aí que tem um detalhe, olha, passou os dois, ó. Verde, os dois deu ok. Tem um detalhe nisso aqui, do sensor, por exemplo, não era recomendado o sensor para neonatal. Hoje já existe discussão sobre isso. Não, pode usar o neo. Por que ele disse que pode usar também para neo? Por causa disso aqui, ele faz a verificação, ele consegue compensar. Aí ele ajuda o paciente, aí não tem problema. Outros dizem que mesmo assim é problema. Então, existe a discussão e a decisão no final cabe a vocês. Se vai fazer ou não, e o hospital também, que todo hospital tem o seu protocolo, os que não tem, aí os profissionais têm que tomar a decisão. Muito bem. Podemos iniciar então, alguma dúvida aí, gente? Foi tudo certo até aqui? Deu para entender certinho aí? Deu? Vamos lá, vamos iniciar a ventilação. O que está faltando aqui? Vai dar daí, Eloy. A bendita da paciente. Desconexão do paciente. Está aqui, olha, 95%, tá vendo? Vazamentos excessivos no tubo acima de 95% pode acionar esse alarme. E é o que está acontecendo, está vazando direto. Nada. Vai colocar e para de alarmar e volta a funcionar. Pronto. Agora sim. Um detalhe aqui, está vendo que a curva não está completando aqui, está passando, né? A gente tem como regular isso aqui. Vai bem aqui, ó. Essa mulher, aí é só ajustar aqui, ó. Bota num tamanho que dê certo. Acho que não. Tá, agora. Isso dá para fazer em qualquer uma delas, aumentar ou diminuir. Só tocar aqui e ajustar. Não vão achar que isso aqui é maravilhoso, tá? Que eu não vou enganar ninguém. Isso aqui não é nada maravilhoso. Isso aqui deveria fazer automático. Né? A maioria dos ventiladores faz automático. Isso aqui a gente tem que ajustar. Então, mas pelo menos vocês sabem o caminho. Se precisar, esse é o caminho. Até esse espaçamento aqui vocês podem ajustar. O espaçamento é aqui no tempo. Ó. Aí você pode diminuir ou aumentar o espaçamento. Aqui ele está indicando o peso do paciente, qual é o paciente, é um pediátrico, 15 quilos. O sensor que está sendo usado, sensor pediátrico, aqui está dando a data, 24 de abril, a hora 15h56. Está batendo? Sim. Está dando os alarmes aqui, tem 3 alarmes, ó, 3. Você toca aqui, ele vai abrir a água, ó, 3 alarmes. Desconexão do paciente, só que está em cinza.
volume corrente baixo em amarelo e o último, volume minuto baixo. 2 em cinza e um em amarelo. O que isso significa? Os que estão em cinza já foram resolvidos. Legal. Então, ficou em cinza, já sabe que não precisa se preocupar. Se tiver em amarelo, média prioridade. Se tiver em azul, baixa prioridade. Se tiver em vermelho, alta prioridade. Então, sempre o vermelho primeiro para resolver, depois os outros. Tá? Como é que eu resolvo aqui? Ele está dando aqui, ó, volume corrente baixo, está mostrando aqui, dando os alarmes. Aí vem bem aqui alarmes. Aí a dica aqui. Tá vendo que está tudo azul, tudo certinho, só em vermelho? É esse em vermelho que é o problema. E a dica é o seguinte, todos eles aqui tem uma barrazinha, uma barra azul, uma barrinha. Aí tem o pro lado de lá e o pro lado de cá. O triângulo vermelho está pro lado da onde? Daqui ou de lá? De lá. Então, vou mexer aqui, eu tenho que mexer aqui, entenderam? Aí eu vou mexer aqui até ele ficar azul. Ficou azul, eu resolvi. Aí eu confirmo. Mas se eu não quiser, eu posso fazer também o seguinte, uma outra opção. Vou confirmar aqui, deixar em vermelho. Uma outra maneira de resolver. Eu venho aqui em autoajuste, ele ajusta automaticamente, eu aplico. Ah, legal. Só que critério, porque não é só chegar aqui, alarmou lá, autoajuste e pã, mas por que alarmou? Né? Porque de repente eu estou só jogando disco ali embaixo do tapete, né? Tem que saber por que ele alarmou para poder resolver. Se eu tiver certeza, aí tudo bem, eu posso ir lá em autoajuste, se eu ver que é uma coisa que dá para resolver. Nesse caso aqui eu não vou me preocupar com esse pulmão aí. Olha, ficou tudo agora resolvido aí, tudo cinza. Se eu quiser limpar isso aqui, essa poluição visual, aí eu venho aqui, ó, está escrito, ó, pausar áudio e limpar alarmes. Eu não tenho como passar para limpar alarmes sem primeiro ele não pausar áudio. Então ele vai pausar bem aqui o áudio por 2 minutos. Se eu apertar uma segunda vez, ele ignora isso aqui e limpa aqui. Então apertei 2 vezes, ele entende que eu quero só limpar. Aí tanto que ele tira aqui o pausar áudio. Ok? Muito bem. Aqui indica que a tomada está ligada, está na rede elétrica, né? Normal. Aqui é o nível de bateria, está carregado. E aqui é para eu printar a tela. Toda vez que eu aperto aqui, eu estou printando a tela. Okay? Vou tirar 3 fotos. Pronto. Depois a gente vai ver onde é que a gente consegue ver essas informações. As principais informações do ventilador, PIP, pressão INS, volume inspirado, etc. Tudo aqui. E esse quadrinho aqui são 4 quadrinhos na realidade. Esse primeiro aqui, ó, volume minuto, volume por peso, pressão média, eu toco aqui, ó, tempo INS, tempo ex, relações ex, toco mais uma vez em qualquer lugar dele ali, ó, resistência inspiratória, compassência estática, pico de fluxo INS e ex, e o trabalho ventilatório, tá? Que é índice de toque. Pronto. Só tocando o dedo a gente consegue passar e ganhar algumas informações aí, tá bom? Nessa tela aqui, eu tenho a opção de botar os loops também, ó. Consigo colocar os loops, posso tirar essas outras aqui, deixar só os loops se eu quiser. Eu também posso fazer o seguinte, deixar só uma curva aqui, ó. Eu tiro as outras e deixo uma curva só. Uma outra coisa que é possível fazer aqui, eu posso apertar aqui, ou eu posso simplesmente tocar aqui na tela e eu pauso ela para poder estudar a curva. E onde eu tocar ela fica, ó. Quero estudar aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, e vai me dando as medidas, ó. Conforme eu vou passando com o cursor. Quero ver esse outro aqui. Tá? Legal? Aqui eu volto. Agora eu vou voltar às outras telas. Pulmão. Sim, quem falou no pulmão aí? Você quer ver o pulmão, né? Pronto, tá aí o pulmãozinho. Todo mundo gosta. É o charme do aparelho, é o pulmão. Só que isso aqui, além de bonito, ele é interessante. Por quê? Porque ele está sincronizado de verdade com o pulmão.
Pode vir aqui. Está reproduzindo o que ele está vendo aqui, tá? E o detalhe, quando ele está assim, rosa, significa o quê? Que tipo de ventilação está rolando aí? Tudo assistido, controlado. Controlado, muito bem. Está escrito bem Amarelo aqui. assistido, verde espontâneo. Verde espontâneo. Então vamos ver se ele vai fazer. Vamos tentar simular aqui. Vai assistir. Amarelo, tá vendo? Assistido. 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 Ou espontâneo? Espontâneo só quando foi Agora PS, foi. foi espontâneo. Foi. Agora sim. Assistido e espontâneo. Qual é a vantagem disso aqui? Olha, quadrinho de volume minuto. Uma é o seguinte, está só incontrolado. Aí de repente eu vejo ficar amarelo, eu sei que o paciente começou a entrar. Já é um bom sinal. Se depois eu vejo que está tudo verde, não tem mais nada amarelo, nem mais nada rosa, o que significa isso? A gente vai considerar a possibilidade de extubação. Não é simplesmente chegar, está verde, já posso extubar, não. A gente vai analisar de perto para ver se já dá para fazer extubação. Talvez fazer o teste, né, para ver se o paciente consegue. Mas ele já é uma indicação de que é possível extubar. Então, tem uma função legal aí para a gente, tá? Até o vídeo na lateral, né? Você vai ver, tá mais verde, né? Isso. Tá mais preeminente, então, ó, aqui tá destacando, bora trabalhar, né, nesse pulmão. Exatamente. Muito bem. É isso mesmo. Assim, ainda aqui, né? Perdão. As outras telas. Isso aqui é o gráfico de tendências, tá? 72 horas de tendência, pico, volume, frequência. E esse aqui, ó, é o registro de alarmes e eventos. Absolutamente tudo que foi feito no ventilador. É a caixa preta do ventilador. Aí o que aconteceu? Como é teu nome, por favor? Paula. Aí aconteceu o seguinte, a Paula disse, olha, não foi no meu plantão que o paciente foi a óbito, estubou, não foi no meu. Aí, quando é o plantão da Paula, que dia foi, que hora foi, aí tá aqui. Aí pode ser uma arma contra ou a favor. Tá registrado aqui, estubou, tem a data e a hora. Mudou o parâmetro, já aconteceu isso, você fez no seu plantão, o paciente estava indo bem. Aí de repente você chega e desandou tudo. Aí você foi olhar, mudaram a configuração todinha, os parâmetros estão tudo alterados. Ninguém sabe quem foi. Ninguém sabe quem foi, mas aí tem a data e a hora da mudança. E geralmente as físicas perguntam, eu fui olhar a enfermeira que fizeram alteração, sabe informar, digo, olha, desconheço, não foi meu horário, me passaram, né? Mas tem a informação no ventilador. Data e hora. Tudo que mudou. Mudou o modo, ele vai informar aqui qual foi o modo que foi mudado, qual foi os alarmes que ocorreram. Está tudo registrado aqui. Olha, essa desconexão do paciente que aconteceu no começo está aqui. Ó. Desconexão do paciente, a data e a hora. E não tem como mexer, a caixa preta. Não tem como alterar isso aqui. Por mais que a pessoa tente alterar, não tem. É norma, né? Não pode. Muito bem. Pronto, agora para onde a gente vai? Aqui você tem as principais alterações da ventilação, né? Pressão, frequência, pico, pressão, suporte direto. E aqui embaixo a gente tem algumas coisas interessantes, bem interessantes por sinal. Por exemplo, esse segundo botão aqui é a pré-oxigenação para você fazer a aspiração do paciente. Aí é aquilo que eu falei no começo. Hoje se discute se é necessário fazer ou não, se é eficiente ou não. Mas ainda tem muita gente que faz. Então, se vocês ainda fazem, pré-oxigênio antes de aspirar. Aí alguns fazem assim, eu vou pré-oxigenar o paciente. Tem aqui 100% de O2 e confia. Só que o que pode acontecer quando eu faço isso? Esquecer. Pode esquecer. Aí ficar o paciente 100% de oxigênio E aí hipovolêmico. é de forma contínua, você tem que ter bastante controle, né? Então lá na tecla é 3 minutos,
pode fazer, às vezes está numa intercorrência, parou, aí o ventilador mesmo vai se encarregar de voltar à programação inicial. Exatamente. E onde é isso? Tá no botão do segundo. Segundo botão. Ele está aqui, ó, 21%, aqui está dando 20%, uma diferença aceitável, tá? 21, 20, está aceitável. Eu vou colocar aqui 100%, ele vai começar a contar o tempo, são 3 minutos mesmo nesse ventilador. Tem ventilador que é 2, tem outros que é 3, geralmente é 2 ou 3, não é mais do que isso. Tem um que é 6 minutos, o único, ele fez isso para ganhar licitação, só que toda vez que ele entra com isso aí, a gente vai lá e desclassifica, entra com recurso, aliás, classifica não, entra com recurso. Aí o órgão é obrigado a tirar, porque não faz sentido. Ó, já está chegando aqui, ó, 97. Ó. Então, pré-oxigenou o paciente, legal. Agora vamos fazer a aspiração. E como é que faz? Modo de espera. Aqui, confirma. Ele aparece aqui, manobra de aspiração. Te dá um tempo em que está ocorrendo a manobra de aspiração. Aí você vem aqui, desconecta, faz a aspiração, reconecta e reinicia. Não tem nenhuma poluição sonora. De tirar e fica aquele alarme lá, não vai acontecer isso, porque ele já sabe que quando você faz a pré-oxigenação primeiro, ele faz assim. Se você fizer do outro jeito, ele vai alarmar. Mas quando faz desse modo, ele entende que você vai fazer a aspiração, ele não alarma. Mas o detalhe, ele estava decaindo, voltando para 21 e agora ele está subindo de novo. Por quê? Porque ele faz uma 100% de O2 antes e faz 100% de O2 depois de aspirar. Agora, se você quiser tirar antes, você vai e aperta aqui 2 vezes. Ó. Pronto. Aí ele já saiu aqui, aí ele vai voltar aqui dos 100% até o que tiver programado. Como está programado 21 aqui, ele vai voltar para 21. Tá? Só que é gradativo. Legal? Bom. A terceira tecla aqui é a inspiração manual, ou seja, o AMBU. Você quer fazer um recrutamento alveolar, você quer fazer uma ressuscitação, não precisa usar o AMBU manual, normal. Você pode usar o AMBU daqui. Qual é a vantagem de você usar o AMBU daqui? Quem sabe, valendo uma coca e um pastel, agora que o Diego não está aqui para pagar. Não entendi, desculpa. Acho que fica mais sincronizado, né? Desculpa, eu não consegui A entender. pressão. Pressão. Você não tem como mensurar a pressão. Show, Você show, tá é isso dando mesmo. É isso mesmo. pro paciente. Você não sabe. Você pega ali quanto de pressão estão mandando, não sei. Qual é o risco? Enorme. Enorme, né? Enorme. Barotrauma, né? Tá ali, pressão ali muito alta. Existe esse risco. Outra desvantagem de você usar o AMBU. Por exemplo, você fez um trabalho de recrutamento alveolar belíssimo, aí você vai usar o AMBU. Despressuriza o pulmão. Quer ver outra desvantagem? Contaminação. Não é isso? Então, estamos 3 desvantagens aí. Então, por que não usar aqui? Aqui você não vai despressurizar o pulmão. Aqui você não vai expor contaminação. E aqui você vai dar precisão na pressão. Por exemplo, se eu for fazer o AMBU agora, quanto de pressão eu vou estar dando para o paciente? Valendo uma coca e um pastel. Está programado? O que está programado, exatamente. 15. Daqui a pouco. Aqui está dando reflexo, a gente não consegue chegar até ela. 15 de pressão. Mas é isso, a pressão que tiver aqui. Se eu colocar 20, ele vai dar 20. Se eu colocar 15, 15. Se eu botar 10, 10. Ele vai manter a pressão que tiver aqui. Por exemplo, ele está dando 15 aqui. Eu vou aumentar para 20. Ele vai alarmar, porque vai dar acima da pressão. Até mesmo porque muitas vezes a gente não tem um ângulo adequado para o tamanho da criança, né? Tá Às vendo? vezes a gente É tem um verdade. bebezinho de 1 mês com um ângulo deste tamanho. É verdade.
vendo? Como ele vai a uma pressão maior, só que ele está cortando porque está dando no limite de alarme. Eu teria que vir aqui em alarme e aumentar meu limite de alarme, porque ele sobrepõe a PIP, né? Então aqui 20, mais a PEP de 5 dá 25, aí ele já está alarmando aí. E se eu der menos, a mesma coisa. De 15 que estava, eu vou colocar em 10. Olha o é uma pequena. Não foi. Esqueci de aplicar. 10. Acho que agora sim. Ó, tá vendo? Aí já é uma pressão menor. Isso é segurança. Quer dizer, 3 vantagens aí da gente usar o AMBU no próprio aparelho. No modo volume a gente tem pressão, mas no modo volume tem também empilhamento que pode ser feito aqui. É aquele 3,5, né? Eu vou fazer aqui, deixa ele começar para cá. Isso aqui eu vi com o Dr. Ângelo Roncalli, deu essa aula aqui para fazer empilhamento, para recrutamento ao violão. Vou fazer agora. 2, 3. Aí conta 5 ciclos. Depois de novo. Eu não vou esperar os 5, só para mostrar aqui. Aí 1, 2, 3. Um atrás do outro, para fazer recrutamento ao violão. Isso dá para fazer aqui. Só que ele faz em volume, né? Foi a orientação que ele deu. Aqui eu estou a pressão, não sei se a pressão teria problema, mas é possível fazer também isso aqui no ventilador. Tá? Muito bem, deixa eu ver agora aqui. Pausa inspiratória manual. Muito bem, aqui eu consigo auto-PEP só de eu apertar aqui, ó. Apertei aqui, ele vai dar auto-PEP, ó. Direto. Quero saber o platô. Eu aperto aqui. Tipo platô menos PIP para descobrir drive pressure. Ó. Dá o platô, resistência expiratória, complacência estática, cálculos hemodinâmicos só tocando um botão. Simples toque de um botão. Aí esse outro aqui, setup, já mexe com outras coisas. Ó. Brilho de tela, para você aumentar ou diminuir o brilho de tela. É possível colocar uma tela de repouso aqui, ó, modo repouso, aliás. No modo repouso, talvez à noite, você quer uma iluminação mais tranquila. Aí coloca nesse modo aqui, dentro de 20 segundos de inatividade, ele escurece e diminui a iluminação. Ele fica lá assim, meio escurinho, para não ficar muita luz no ambiente. Ó, tá vendo? Já diminuiu a luz. Aí, se você tocar nele, na tela, para fazer alguma coisa, ele volta o brilho. Ó. Voltou o brilho. Aí, se eu deixar assim, com 20 segundos, ele apaga de novo. Deixa eu corrigir lá, para ele não ficar saindo. Pronto, desliguei. Eu posso ajustar também aqui o brilho, ó. Nesse botão, para diminuir o brilho. Ajuste de áudio eu posso fazer por aqui ou aqui também. Aqui, ó. Se eu tocar aqui, eu consigo ajustar o áudio dele. Aqui está no mínimo 20, que é o mínimo dele. Não pode zerar, né? Por determinação da Anvisa também. Captura de tela, né? Lembra aquelas fotozinhas que eu tirei, ó? Estão aqui, ó. Aí eu posso marcar todas, eu posso desmarcar todas, eu posso excluir algumas. Por exemplo, eu vou excluir essa primeira aí. Excluir imagens marcadas. Tenho certeza, ficou só 2. Aí eu quero exportar, aparece bem aqui. Aí para isso ele só vai ativar quando eu botar um pendrive aqui atrás. Coloquei um pendrive, ele vai dar ok, eu marco as que eu quero e aí eu envio. Talvez para treinamento, alguma coisa assim. Só essa função. Informações de ventilação. Interessante. A física queria fazer VG. Isso foi lá em Belém. Ela queria fazer VG. Aí ela disse, eu não estou conseguindo fazer VG. Ele aparece aqui, mas não consegue habilitar. Aí eu fui lá para ver o que era. Aí eu cheguei lá, aí perguntei para ela, você fez o teste do circuito e do sensor? Fiz. Aí eu fui olhar lá, não tinha, aparece aqui. Você vai aqui em setup, informações de ventilação,
Aí ele vai dizer se fez ou não. Aqui fez e os dois passaram. Se não fez, ele vai mostrar que não fez. Ele vai dizer que não foi feito. E se fez e não passou, ele vai mostrar em vermelho aqui. Então ela não tinha feito. Aí eu fiz, eu só pedi para ela fazer na realidade. Eu disse, olha, faz o teste. Aí voltou, ela fez o teste de verificação e aí conseguiu. Aí apareceu para ela, disse, ah tá. Eu falei para ela, olha, sempre para fazer VG tem que fazer isso aí. Não tem como. Agora, para os outros tipos de ventilação não é obrigatório, mas é recomendável, para dar mais precisão na ventilação. Eu já vi nessa tecla de pausa expiratória e na inspiratória, quando você segura um pouco no botão, ele dá 15 segundos para fazer esses cálculos hemodinâmicos que o senhor mostrou naquela hora. Só mostrar isso aqui, a gente já volta para lá. Aqui essas informações, olha, a última, isso aqui é mais para assistência técnica, tá? O pessoal vê aqui qual é a versão de software e tal, orímetro, essas coisas. Aí talvez tenha que atualizar software, aí mete um pendrive que atualiza. Isso aqui para vocês não tem muita aplicação. Sim, você fala aqui, pausa expiratória. Expiratória e inspiratória. Tá. Aí dá que para ficar aperta segurando. e segura. Se você Aí apertar aqui, ele fica ele... segurando aqui, ó. Só que ele tem um limite, né, para 15 isso. segundos. Isso. Aí ele volta para calcular. Para dar uma pausa maior para você ter um. Mas geralmente é difícil, né? Essa parte também. Dá uma olhada. Só pode soltar o dedinho. Ó, tá vendo? Ele foi. A mesma coisa no outro também. Ele vai manter aí. Aí faz os cálculos aqui. Muito bem. Mas com um simples toque você consegue essas informações aqui só com toque mesmo. Não precisa nem segurar. Agora, para onde você quer ver ou você quer fazer algum procedimento, aí faz aí. Tem como fazer segurando. Boa observação. Prazer. Muito bem. E agora, não, isso aqui fica assim. Não tem problema. Depois ele sai sozinho. Foi tudo aqui, né? Agora nós vamos ver aquele negócio da nebulização, rampa, essas coisas, é isso aqui, ó. Mostrar parâmetros avançados. Eu vou repetir para vocês verem como foi para a gente chegar lá. Vai aqui no retângulo, aí vai aqui, ó, mostrar parâmetros avançados. Aí padrão de fluxo, aqui é o percentual do ciclo de pressão. Mas isso aqui é essa informação que dá aqui, é um negócio que eu acho que não vai interessar muito você, né? Meio complicadinho. Aí aqui a rampa, que você pode ajustar, né? Rise time. Aí você faz o ajuste aqui, a velocidade do fluxo, que vai menor ou maior. Ele vai de 25% a 100%. O padrão dele é 70%. Tá? E aqui é o ciclo percentual de pressão suporte, né? Quanto você quer deixar a pressão suporte e quando ele vai declinar, 10 a 75. Este aqui é interessante, é a compensação da resistência. Tem um filtro saturado, eu não consigo trocar. Eu quero fazer uma compensação que eu imagino que é de X%. Eu posso fazer aqui. Esse outro aqui, ó, é o tubo, o diâmetro do tubo. Eu estou com um tubo de 7, aqui o padrão é 8. Eu posso vir aqui, ó, para fazer a compensação. Suspiro. Suspiro é aquela respiração mais profunda que a gente faz fisiologicamente de tempo em tempo. A gente pode programar uma para o paciente. Por exemplo, essa aqui está programada a cada 20 ciclos. Vai fazer 20 ciclos. A cada 20 ciclos ele vai fazer um suspiro. Esse suspiro a gente pode colocar, o padrão dele está 25%, mas ele pode ir de 25% a 50%. O que é isso? 25% a 50% do volume ou da pressão que você colocou para o paciente. Por exemplo, aqui a gente está ventilando com uma pressão de 15, ele vai colocar 25% ou mais desses 15. Um pouco mais de pressão, tá? E pode ir até 50%, você que programa. E ele faz isso a cada 25. Se você acha que 20 ciclos é pouco, você quer fazer com um número maior de ciclos, você pode aumentar. Eu quero que ele faça a cada 50 ciclos,
você bota em 50. Ah, eu quero que ele faça a cada 100 ciclos. Você vai lá e bota até 100 ciclos. Aí a cada 100 ciclos ele vai fazer um suspiro. E é possível também fazer com uma frequência maior, uma sequência maior de suspiro. Por exemplo, eu quero que ele faça 2 suspiros. 1, 2 e repita o próximo a cada 20 ciclos. Ah não, eu quero que ele faça 3 sucessivos. Aí vai fazer os 3 suspiros sucessivos e depois vai repetir esses mesmos 3 depois de 20 ciclos. Entenderam? Então é interessante para fazer recrutamento alveolar também. E essa melhor troca gasosa de tempo em tempo, para não acumular CO2. Pronto, deixa eu ver qual é o outro aqui. Nebulização. Aí a nebulização ela aparece desligada aqui. Aí tem o modo sync e conte, de sincronizado ou contínuo. Se a gente colocar contínuo, a gente está fazendo igual o fluxômetro, não é isso? Vai colocar na fase ins e ex. É bom fazer assim? A gente viu que não, né? O ideal é fazer sincronizado com a fase inspiratória. Então o ideal é sempre deixar aqui mesmo, ó, sincronizado. E o tempo? Quanto tempo faz a nebulização? Ele vai de 5 a 30. Geralmente faz o quê? 10? Coloco 10 aqui o tempo, o que for recomendado. E aí ligo aqui, ó. Ligar e aplicar. Pode esquecer de aplicar. Olha, aparece aqui nebulização 15. E eu boto aqui, ó. Vai ver que ele vai fazer junto, ó. Só na fase ins. Por que ele está alarmando? É porque eu estou no modo pressão. Se eu tivesse no modo volume, ele compensa FO2 e compensa o volume. Quando eu estou no modo pressão, ele não compensa o volume. Então a pressão aumentou aí, entrou um volume maior, uma pressão maior, e ela atingiu o meu limite de pressão. Por isso que ele está dando pressão inspiratória alta, porque eu mandei um fluxo maior. Estou mandando 100 litros por minuto a mais. Aí aumentei a pressão e ele alarmou logo. Aí eu posso vir aqui se quiser, para evitar isso no meu período de nebulização, então aumentar a minha pressão. Vou colocar aqui em 30, vou aplicar, aí vai parar de alarmar. Ó, já parou. Ok? Se tivesse em volume, nem ia precisar fazer isso. Aí ele tá, olha, 14 minutos, aí vai 13, 12, até zerar. Aí ele para sozinho, porque o que pode acontecer? A gente esquecer. Esqueceu, ele vai ficar nebulizando aí o tempo todo. Aí assim não, você colocou o tempo lá, ele vai nebulizar só por aquele tempo e depois ele para, sozinho. Ok? E o outro aqui, o último, TGI. Como não faz mais, eu acho que não adianta nem explicar. Eu tinha, até trazia os kitzinhos, mas esse é um deles. Coloca aqui, nebulização, mede o catetezinho aqui, a 2 centímetros acima da carina, aí bota aqui, pode estabelecer um tempo de atraso que vai de 0 a 500 milissegundos, né? Meio segundo, só isso, vai fazer aquela lavagemzinha lá, próximo da carina. Essa parte eu não vi, nunca vi, na verdade. Não estão mais usando, parou. E até porque a gente não conseguiu o kit. A gente tinha que fazer uma gambiarra, aí a gente pedia para a fábrica disse, olha, a gente já tem um pronto, mas a Anvisa tem que aprovar, tá para a Anvisa para aprovação. E no final descontinuou e aí nem saiu, não deu tempo de sair, que era para facilitar. Muito bem, se a gente quiser parar a nebulização antes, vai aqui, nebulização, desligar e aplicar. Só uma informação aqui, só para... É tipo de informação mesmo. No TGI, em vez de ele ir na fase inspiratória, ele vai na fase expiratória. E se a fase expiratória, ele envia um gás com a mesma quantidade da nebulização, 6 litros por minuto. Quando é adulto e pet. Neonatal é metade, 3 litros. Tanto para nebulização como para TGI. Aí o tempo de atraso é só para o começo. Ele espera fazer a expiração, quando chega já próximo do final da expiração, ele manda o fluxo. É esse tempo de atraso aí. De atraso que você pode estabelecer aí, milésimos de segundo.
Pronto, isso aqui é só. Aí agora vamos falar para a gente fechar disso aqui. A gente tem assisto controlado, pressão, tempo, volume e PRVC. Quem usa PRVC vai ganhar uma coca e um pastel agora. Se achar um no Brasil que usa, nunca vi ninguém usando isso aqui. Vocês já ouviram falar, sabe o que é? É combinado aí, eu sei que é algo combinado, mas nunca usamos aqui. Nunca combinado. Nunca combinado. É pressão e volume juntos. Aí você estabelece. Só na Falar teoria rapidinho. mesmo. Falar rapidinho dele aqui, só para não passar batido. Que é isso aqui. Que vai aparecer duas linhas aí de pressão. Ó, tá vendo aqui em cima? Pressão máxima e pressão mínima. Ele vai trabalhar num volume alvo. Aqui está dando 90 ml. Ele vai tentar atingir esse volume dentro desses limites de pressão mínimo e máximo. Está vendo que ele está passando aqui? Está dando pressão expiratória alta. Ele passa, então ele corta. Ele não vai conseguir chegar nesses 90 ml. Por quê? O pulmão não aguenta, é muito. O que significa que eu tenho que fazer aqui? Duas opções. Uma é eu reduzir o meu volume alvo. A outra é aumentar o meu limite de pressão. Se eu estou estourando o limite máximo, o mínimo eu estou atingindo, o máximo está estourando. Aí o que eu posso fazer? Olha, já diminuiu. Eu posso diminuir meu volume nesse caso e posso fazer mais ainda, ele ainda está alarmando. Eu posso vir aqui no meu limite de pressão, aqui em alarmes, e aumentar a minha pressão. Vou deixar em 35, bora ver. Aplicar. Esse pulmão é muito pequenininho. Ele não é PED, ele é NEL. Olha, nem assim ele deu aqui. Mas a ideia é essa, viu? É ele manter uma pressão dentro dos limites que você estabeleceu, mínimo e máximo. Recomendação para isso aí. Paciente sofreu, por exemplo, traumatismo craniano e você precisa controlar pique. Aí a orientação é essa. Você usar isso aí porque aí ele mantém aquela pressão dentro do limite, ele não excede a pressão. É uma segurança para o paciente. E ele faz isso sozinho, ele vai fazendo a leitura ciclo a ciclo, e é conforme essa leitura que ele vai fazendo ciclo a ciclo, ele vai determinando se ele pode mandar mais volume ou menos volume por causa desse limite de pressão. No caso aí, exemplo de tórax estável, que a gente fala, que é o trauma, o acidente vascular também, aí já poderia entrar. Isso, porque a ideia é essa, é não permitir que ele tenha uma pressão excessiva. Você estabelece os limites máximos e mínimos, ele vai trabalhar dentro daquele range. Aí ele vai colocar mais volume ou menos volume, dependendo da pressão. Se eu colocar X volume e a pressão for muito alta, ele diminui. Ele vai fazendo essa leitura ciclo a ciclo. A cada ciclo ele vai lendo, opa, tá muito. Ele mesmo diminui, entendeu? Para poder comportar aqui. E nesses casos aqui ele vai avisando, olha, até que ele ficasse dentro. Eu vou colocar aqui só para a gente ver, olha, tá dando como não recomendado esse aí, mas vamos ver aqui. Só para ver se ele vai conseguir entrar aqui no... Ó, agora ele já deu dentro aqui, ó. Para ver se ele vai permanecer. Ó, tá vendo? Ele ficou dentro da faixa agora. Parou de alarmar, ó, ficou cinza, agora está dentro do conforto. Entendeu? Aí você acha o ideal para aquele paciente. Paciente pediátrico, geralmente a gente ventila só a pressão, uma volumétrica. Não entra o volume, né? Esse aqui é como ela falou, é conjunto, é pressão e volume junto. A ideia seria essa, por aí mais ou menos, tá? Mas nunca vi ninguém usar. Mas o básico aqui do que vocês usam está aqui, tá? Pressão, como ele falou aqui que vocês usam, né? Tempo e o volume. As três opções aí para você ventilar. Isso é assisto controlado. DSMV, ninguém está usando mais, mas tem aqui. Amém. E o que vocês gostam é isso aqui, ó. O SMV significa ventilação mandatória intermitente sincronizada, né? Só que ele provoca a sincronia na realidade, né? Ele tem uma janela de tempo amarrada. Quando está naquela janela de tempo, ele não permite certas coisas que o paciente faça. E aqui não, olha, por exemplo, a gente colocou agora aqui pressão, suporte com backup.
coloquei o backup aqui. Não coloquei. Vou colocar o backup. Vou colocar o 8. Isso que ele entrou na apneia, não estava com backup, agora vai. Agora não vai mais entrar a apneia. Vai entrar o backup. É, o backup. Deixa eu colocar no outro, fica mais fácil. Sempre que ele entrar laranja, backup. A frequência respiratória é baixa. Está baixo mesmo. Porque não tem estímulo. Aí eu vou fazer aqui, ó. Qualquer momento que o paciente quiser entrar, ele entra, ó. O alarme que está dando é frequência respiratória baixa. Eu coloquei lá no alarme, não ajustei. Aqui está com uma frequência bem baixinha. Agora o paciente está entrando. Se eu parar, ele vai entrar naquela sequência lá de 8 ventilações por minuto. Ó, entrou aqui. Ele vai entrando aqui. Aí, isso aqui eu já vi fazer assim, sabe, gente? Eu achei legal isso aqui. Um médico chamado, um fisioterapeuta chamado Eduardo. Aí eu vi ele fazendo assim com a paciente dele. O paciente estava doente, muito doente, até respirar cansa, né? Então ela estava cansada, aí ela fazia assim para ele. Aí dizia, eu vou te dar só um pouquinho, mas tu tem que te esforçar. Aí ele ia lá e ele botava uma frequência aqui de backup para ela ficava ventilando e tal. Descansava. Aí depois de um tempo ele dizia, agora vai ter que fazer o esforço. Aí ele diminuía para ela, né? Queria respirar, tinha que fazer esforço. Aí assim ele ia fazendo devagar, entendeu? É como uma pessoa que está doente e começa a se recuperar. E aos poucos, você não vai de uma vez já começar logo a andar bem, a correr, não, é devagar, né? A mesma coisa, é uma fisioterapia mesmo, né? Um trabalho de fisioterapia, é um exercício. Então, dá para fazer isso aqui confortavelmente. O outro aqui é esse APRV bifásico. O APRV bifásico ele é interessante. Por quê? Porque eu também nunca vi ninguém fazer, mas ele é bem interessante. Você está fazendo um CPAP, o CPAP melhora a capacidade residual funcional. Porém, ele pode provocar em alguns pacientes retenção de CO2. Aí você vê retenção de CO2, eu começo a ficar preocupado. Esse aqui é um CPAP também, o APRV é um CPAP. Porém, a forma como ele é feito, esse CPAP, ele pode ajudar a fazer a lavagem do CO2. Como é que funciona isso? Ele tem uma pressão alta de 15 e uma pressão baixa de 5. Ele tem um tempo de pressão alta e um tempo de pressão baixa, que é o que vocês estão vendo aqui em cima. Ele leva 4 segundos com uma pressão de 15 e meio segundo com uma pressão de 5. Fica fazendo isso o tempo todo. Toda vez que ele muda de 15 para 5, nesse meio segundo que ele faz essa mudança de 15 para 5, ele lava CO2. Toda vez que ele faz isso, ele lava CO2. Aí quem estava fazendo um CPAP, que estava retendo CO2, se for para o PRV, vai ver essa diferença. Tá? Mas isso aqui nunca vi ninguém usar. Se vocês quiserem experimentar, é por conta e risco de vocês. Mas é interessante. Eu já vi fazer mudança também, faz ao contrário. Bota um tempo maior de pressão baixa, um tempo maior de pressão alta. Enfim, ou aumenta esse tempo, faz ao contrário, eles fazem um trabalho com isso aqui de acordo com a necessidade do paciente. Mas é raro fazer. Já vi um treinamento sobre isso, mas nunca vi ninguém na prática mesmo fazendo. E VNI. No VNI, a gente tem o CPAP com backup, que é bem semelhante à pressão suporte com backup, só que aqui no VNI você tem um CPAP, você estabelece também aqui, ó, uma frequência ventilatória, que você pode aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade do paciente. Mesma coisa aqui, ó. Aqui é CPAP. Aí ele fica à vontade. A hora que o paciente quiser entrar, ele entra.
Quando ele não entra, entra o ventilador e você pode trabalhar o tempo dele aí. Tá? Tu conseguiu tirar foto? Lembrou? Opa, muito bem, você é um craque. E o último aqui, é esse, ó, o Bileve PC. Qual é a vantagem do Bileve PC? O Bileve PC é bem interessante. O Bileve PC é interessante porque quando você usa a máscara, você tem aqui uma pressão de 15. 15 de pressão facilita você inspirar. Mas na hora que o paciente vai expirar, aí ele encontra uma resistência por causa daquela pressão. A máscara bem vedada, né, para poder funcionar, bem vedada. Ele inspira fácil, mas na hora de expirar encontra resistência. Aí começa aquela briga, ventilador com o paciente. Aí começa a alarmar aqui direto, né? Aí, esse recurso aqui é legal, o Bileve PC, porque ele tem uma pressão distinta para a fase inspiratória da fase extra. Na INS ele tem uma pressão de 15 por padrão, você pode aumentar ou diminuir a seu critério, mas por padrão é 15 na fase INS e 5 na fase extra. IPAP e IPAP. INS e extra. 15 e 5. Ou seja, quando o ventilador detecta o esforço do paciente de expirar, ele diminui a pressão de 15 para 5. Aí facilita o paciente fazer a expiração. Aí não tem aquela briga do ventilador com... O nome mais tradicional que é Bileve, né? É o BIPAP. É, Bileve, exatamente. BIPAP. Bileve PC, BIPAP, DUPAP. Tem um outro, tem vários. Cada fábrica bota um nome. Faz a mesma coisa, né? Dá outro nome para criança. Nesse aqui chama Bileve PC. Tem binível. Sim, Binível, Bilevio, Duvente, enfim. Cada um tem dois. Traduzindo, BIPAP. Traduzindo BIPAP, faz dois níveis de pressão. E funciona bem, porque realmente é ruim. Eu nunca fiz, mas... te usava muito no Covid. É, né? Pois é, aí facilita a vida do paciente. Pessoal, é isso. Alguma dúvida aí, alguma coisa que vocês queiram saber? Uma pergunta. Que eu não Sobre sei explicar? a parada caixa respiratória, tem alguma função aí que dê pra gente... Porque não pode ser usado, né? Na reanimação, o paciente é colocado na ventilação. Geralmente a gente tira e usa. Eu queria saber se tem alguma pausa que dê pra gente estimular algum botão aí. Se a gente estava conversando na sala mais cedo. É, exatamente. Eu nunca vi fazer. É como eu expliquei para vocês. Eu não sou médico, não sou físico, não sou enfermeiro. Mas a gente ouve o pessoal falar, e a gente recebe às vezes treinamento quando vai sempre esses cursos de gente grande. Sobre isso eu não vi, mas a colega hoje de manhã estava falando que faz, que dá para fazer. Aí ela disse que faz assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu botar aqui. A gente está com uma pressão. Ela disse que faz assim. A pressão ela não mexe. Ela mexe na frequência. Ela zera a frequência, na realidade o mínimo é zero, não dá para zerar, okay? Só para não ocorrer a ventilação. Daí ela faz a 100%, não, ela disse que não faz, falou 100% de O2? Não. Ou sim, não me lembro agora, mas parece que ela faz Acho que 100% faz sim, de 100% O2. de O2. É, aí zera aqui a frequência e bem aqui, ó, é o ambu. Aí ela vai, ponto o tempo, né? Ela faz como se ela estivesse fazendo mesmo Cada uma. Isso. 2. Uma sequência de 2. Você vai sincronizado com as compressões, né? Essa sequência que eu não sei, é segundos vocês contam, né? 3. Tenta São fazer dois. aqui. É só aqui, ó. Vamos lá, quem é corajoso para fazer aqui? Aí faz a massagem, né? Aí para, aí entra aqui. Mas tem que ter coragem mesmo para fazer isso, né? Porque no meio da parada até fazer tudo isso. E nem sabe se vai surtir efeito, né? Porque com a mão É como se você estivesse fazendo o ambu, normal. Só que a pressão que você já estipulou aqui. Exatamente. Só essa que é a o que não vantagem. é indicado é esse um aqui que pode atrapalhar na hora no meio da massagem. Se ele der uma impulsão, não vai ser. Só que entendeu? o que acontece aqui?
Aqui é uma frequência por minuto. Como tu estás fazendo aqui, ele vai te limitar isso aí. Entendi. Tu não vai passar um minuto para isso. Né? Tá fazendo aqui naquela sequência. Somente um Interessante. ciclo demora o quê? Mais de um minuto, eu acho. É. Mais de um minuto o ciclo. São 120 batimentos. A frequência ele não consegue zerar, pode ver, ele não vai além disso. Vai aqui, o mínimo é 1. É mesmo. Não zera. Não zera. de jeito nenhum. Valores abaixo de 10, você segura e tal, e ele limita isso. Mas ela disse que dá para fazer. Mas é aquele negócio como a gente estava falando, cada um faz do seu jeito, tem a sua segurança. No desespero, meu Deus, meu Deus. Talvez o PS seja melhor do que a controlada. É, pode ser. Pode ser. E o PS vai zerar o backup, né? O backup vai estar desligado. É, na pressão a gente vai. É assim que a gente zera ele já no título Que tá separado. zerado. Vai ter que aumentar a feed audente. Realmente. O pensamento dele está certo. A gente não colocou backup aqui, né? Bora ver se ele vai entrar algum backup. Só se for a apneia lá. Ela entrou aqui, mas é uma apneia. Aí teria que vir aqui, Desligar a apneia. ligar a apneia, mas aí é muita coisa para fazer. Bota lá no. Não, é na parada sem não inventa aí. Não, não dá. Mas é bom que a gente tá Desligar. treinando aqui. Até não dá. Já pensou? Tu é doido, né? E um paciente lá roxo. Vai dar um mudão. Eu desliguei a apneia. Até programar. E até programar tudinho. Desligou a apneia? Eu perdi as horas de ouro, não? Olha, em PS dá. Eu desliguei a apneia. Em PS dá. Agora tem que ser muito tranquilo, viu? Já Tem que pensou? quebrar, A gente né? fica emocionalmente já abalado, né? Só o Ramon que Muda quer lá fazer, embaixo. né, gente, de qualquer maneira. Não, eu já vi zerar não, mas no outro Mas o aparelho. Dr. Ramon tá programando que está lá fazendo. Deve ligar pra frente. Não viu das duas, né? Programa é muito como é que chama o outro. Entendi. Tem que ter Qualquer coisa, faz uma chamada de vídeo comigo. frieza de artilheiro, né? Pra poder. Que tal, gente? Tudo certinho aí? Alguma Certo, dúvida? show, o senhor é show. Não me bota.